Qual o impacto que o evangelho deve ter em uma sociedade? Qual o impacto que o evangelho deve ter em uma sociedade? Às vezes nós ficamos felizes de estarmos dentro das quatro paredes da igreja e rever nossos irmãos e cumprimentá-los com toda empolgação, entusiasmo. Isso é bom, é maravilhoso, é muito incentivado aqui, mas isso ainda é pouco. Para que o evangelho seja genuinamente verdadeiro, ele tem que transcender os blocos de cimento, as vigas de concreto e alcançar a cidade, a região, aqueles que estão ao nosso redor. E eu não quero me deter muito aqui, mas quero convidá-lo para vir uma terça tarde, uma quarta tarde, uma segunda tarde, ou sábado de manhã, para ver o que está acontecendo aqui em nossa igreja, como Deus tem trabalhado, tem atuado, tem agido, alcançando pessoas de diversas frentes. Então, não fique isolado. Venha no culto da quarta, venha no culto de domingo, mas venha outros dias também durante a semana e veja. Hoje, por exemplo, à tarde, foi um dia bastante assistido, bastante movimentado aqui na igreja, por causa de tudo que está acontecendo. Então, o evangelho, se o nosso mundo se restringe a essas quatro paredes, ele está pequeno demais. Ele precisa ir muito mais além. Então, qual o impacto que o evangelho deve ter em nossa sociedade? Vejamos um pequeno relato dos anos 1800, um pouquinho de tempo atrás. E é sobre o evangelista americano chamado Carlos Finney, que era pastor presbiteriano no norte de Nova York, do estado de Nova York. Então, diz o relato, depois de Carlos Finney pregar em Governor, no estado de Nova York, olha só, não houve baile, nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Não é que teatro é pecado, mas é que as pessoas passaram a se ocupar tantas coisas de Deus que esqueceram do teatro. Calcula-se que durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Carlos Finney. Só nos anos 57 e 58 foram ganhas mais de 100 mil pessoas através da obra direta ou indireta de Carlos Finney. Nós não precisamos nos demorar muito para fazermos a seguinte pergunta: qual o impacto que nós queremos que o evangelho tenha em nossa região durante os próximos anos? Por que eu estou perguntando nos próximos anos? Porque nós vamos já lembrar que Paulo ficou um pouco mais de 2 anos em Éfeso e resultou nesse grande tumulto que nós vamos estudar mais de perto. Então, qual é o impacto que nós queremos que o evangelho realmente tenha nessa cidade, nessa região, no condomínio onde nós moramos e assim por diante, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Como é que nós queremos ver essa região em relação ao evangelho? O certo, amados, é que não poderemos continuar pregando sem que o evangelho tenha impacto algum. Os irmãos me entendem? Nós não poderemos continuar pregando sem que o evangelho tenha impacto algum. Não dá. Se nós estivermos pregando o evangelho, mas a igreja não está crescendo, a sociedade não está sendo alcançada para Cristo, tem alguma coisa errada. Precisa fazer um raio-x. Precisa de
um exame lá, como é que é aquele que entra no túnel lá para fazer uma tomografia, né? Tomografia computadorizada, porque se o evangelho não está produzindo efeito, é sinal que tem alguma coisa errada acontecendo. Conforme nós temos visto, Paulo estava pregando em Éfeso por um pouco mais de 2 anos. E quais foram os resultados? Primeiro, nós vamos lembrar que Paulo encontrou 12 homens ali que tinham um conhecimento parcial de Jesus. Eles conheciam o batismo de João, mas eles não conheciam bem ainda o evangelho sobre Jesus. Paulo lhes explicou. Depois Paulo pregou na sinagoga e houve ali uma evolução, um crescimento, mas também houve uma resistência e Paulo foi então pregar na escola de um homem chamado Tirano. Consecutivamente também todos na Ásia, diz a Bíblia aqui no capítulo 19, que todos na região da Ásia, ou seja, que hoje é a Turquia, ouviram o evangelho. Ou seja, não ficou apenas nas 4 paredes da escola do Tirano, não ficou apenas no bairro, mas toda a Ásia ouviu o evangelho. Em seguida nós temos o episódio dos 7 filhos de Seva, os irmãos vão lembrar, que também corroborou para o engrandecimento do nome de Jesus. Depois disso houve uma queima gigantesca de livros mágicos na praça pública, que segundo os cálculos de alguns, hoje somariam mais de $10 mil em livros mágicos que foram queimados ali, que eram usados para a arte da magia. E a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente, diz o texto, e teve um efeito poderoso. E, amados, será que a diferença estava em Paulo? Ou será que a diferença estava no Evangelho? Aonde que estava a diferença? Ou será que o Evangelho continua sendo o mesmo? Ou será que ao passar dos anos o Evangelho perdeu o seu teor? Alguns vão dizer assim, olha, gente, está muito difícil pregar o Evangelho, porque a humanidade está muito corrompida, as pessoas estão muito fechadas, e não querem ouvir falar de Jesus, não querem saber sobre Deus, e isso se torna uma desculpa para nós não pregarmos o Evangelho. Será que isso é verdade? Alguém pode ajudar na porta, por favor? Será que isso é verdade? Não, Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Então, o Evangelho não mudou, o Evangelho continua sendo o mesmo, o Evangelho, se ele for pregado na sua totalidade, queridos, ele vai alcançar tantas pessoas quanto ele alcançou nos dias de Paulo. A propósito, eu acho que nos dias de Paulo era mais difícil ainda. Não tinha microfone, não tinha mídias sociais, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha, não vou dizer CD porque já ninguém mais, só pessoas da minha idade, talvez nem da minha idade usam mais CDs, E ao falar CD a gente já se denuncia, Então, queridos, para sairmos um pouquinho da introdução, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer.